O que é o fascismo? O fascismo é entendido por cientistas políticos e historiadores como a forma radical da expressão do espectro político da direita conservadora. No entanto, é importante dizer que nem toda política praticada pela direita conservadora é extremista como o fascismo. Essa ideia também vale para o espectro político da esquerda, uma vez que nem toda política praticada por ela é radicalizada como o que foi visto pelo stalinismo, o regime totalitário liberado por Joseph Stalin entre 1927 e 1953 na União Soviética. O fascismo é um conceito que gera muito debate por sua complexidade, já que é um movimento político que se adapta de diferentes circunstâncias e apropria-se ideias de diferentes ideologias. De toda forma, o fascismo, enquanto movimento político-social, possui uma retórica populista que explora assuntos como a corrupção endêmica da nação, crises na economia ou declínio de valores tradicionais e morais na sociedade. Além disso, defende mudanças radicais no status que devem acontecer. Hitler e Mussolini são entendidos como líderes dos dois grandes movimentos fascistas do século XX, o alemão e o italiano, respectivamente. Uma vez que ocupa espaços de poder, o fascismo transforma-se em um regime extremamente autoritário, baseado na exclusão social, portanto, hierárquico e bastante elitista. O termo fascismo pode ser usado para referir-se 1. Ao fascismo surgido na Itália e liderado por Benito Mussolini. 2. A expressão extrema do fascismo sobre a ideologia nazista desenvolvida por Adolf Hitler. E 3. Aos regimes que surgiram durante o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, inspirados ideologicamente no fascismo italiano, como foram os casos do salazarismo em Portugal, do franquismo na Europa e do movimento Ustaša na Croácia, e etc. Características do fascismo clássico. 1. Implantação de um sistema monopartidário, no qual apenas o próprio partido fascista tem direito à atuação no sistema político. 2. Culto ao líder, colocando-o como a única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. 3. Desprezo por valores liberais, incluindo liberdades individuais e a democracia representativa. 4. Desprezo por valores coletivistas como socialismo, comunismo e anarquismo. 5. Desejo de expansão imperialista baseada na ideia de domínios de povos mais fracos. 6. Perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. 7. Uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises e de levar a nação à prosperidade. 8. Exaltação dos valores tradicionais em detrimento dos valores considerados modernos. 9. Mobilização de massas. 10. Controle total sobre economia, política e cultura. Onde surgiu o fascismo? O fascismo foi um sistema nacionalista, antiliberal e antissocialista surgido na Itália em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial e que durou até 1943. Liberado por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha, no período entre guerras. Também influenciou o movimento político de direita no Brasil, como o integralismo. A expressão fascismo foi cunhada pelo italiano Benito Mussolini, que criou em 1919 uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento. O termo fasci, que significa feixe, faz referência ao feixe de hastes de madeira com um machado no centro, símbolo da unidade do poder político na Roma antiga. Mussolini começou sua carreira política em núcleo socialista italiano. Seu vínculo com o socialismo foi interrompido em 1914, quando publicou em jornal socialista um artigo defendendo a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Esse rompimento aconteceu porque os socialistas italianos eram radicalmente contra a entrada do país na guerra. Mussolini então alinhou seu discurso político com o viés nacionalista italiano. Entre 1919 e 1920, o fortalecimento político de movimentos de orientação socialista levou classes conservadoras na Itália a alinharem-se com o fascismo italiano. O fascismo ganhou muita força nas regiões rurais do centro da Itália. Nesse contexto, a partir da organização Fasci Italiani di Combattimento, surgiu o Partido Nacional Fascista. O grande objetivo era tomar o poder da Itália tanto por via eleitoral quanto por meio de atos violentos contra opositores.
O uso da violência pelos fascistas, inclusive, chegou a ser elogiado por determinadas classes da sociedade italiana, que viam a agressividade como uma forma de enfraquecer os socialistas. Mussolini chegou ao poder em 1922, após membros do Partido Nacional Fascista realizarem a chamada Marcha sobre Roma. Essa marcha aconteceu no dia 28 de outubro de 1922. Nela, fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o então rei Vítor Emanuel III a empossar Mussolini como seu chefe de Estado. Muitos fascistas contaram com apoio governamental para chegarem à capital italiana. O resultado da marcha sobre Roma foi que o rei destituiu o primeiro-ministro empossado e convocou Benito Mussolini a formar a base do novo governo, agora sob controle dos fascistas. Monarquistas e conservadores da direita comemoraram a posse de Mussolini. Liberais aceitaram a situação e os socialistas opuseram-se, no entanto, não tiveram forças para controlar o crescimento do fascismo. Com o tempo, Mussolini conseguiu controlar todo o Estado italiano. O Partido Nacional Fascista planejou um modelo de Estado forte, no qual o poder executivo fosse centralizado e a figura do líder, o Tutti em italiano, incontestável. O culto à personalidade de Mussolini tornou-se uma das principais características do fascismo italiano. O totalitarismo representa um sistema político autoritário e repressivo, onde o Estado controla todos os cidadãos, os quais não possuem liberdade de expressão bem como participação política. O período entre guerras foi uma época de radicalização política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram em vários países europeus, como a Itália a partir de 1922 e o nazismo na Alemanha em 1933. A expansão dos regimes totalitários estava relacionada aos problemas econômicos e sociais pelos quais passou a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Também existia o temor de que o socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir. Para muitos países, uma ditadura totalitária parecia a solução, pois prometia uma reação forte, próspera e sem agitações sociais. Além da Itália e da Alemanha, países como a Polônia e a Iugoslávia foram dominados por regimes totalitaristas. O fascismo se adaptava à cultura política dos países onde era adaptado. Assim ganhou o nome de franquismo na Espanha e salazarismo em Portugal. Fascismo e nazismo. É muito comum haver confusão entre esses termos, pois ambos são regimes políticos de cunho totalitário e nacionalistas que se desenvolveram na Europa no século XX. Porém, o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini durante o período entre guerras. Já o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler e que se baseava principalmente no antissemitismo. Fascismo no Brasil. O fascismo no Brasil teve como representante Plínio Salgado, 1895 a 1975. Fundador da Ação Integralista Brasileira, em 1932, Salgado adotou um lema em tupi-guarani, Anauê, a letra grega sigma, como símbolo e vestiu seus simplesantes de camisetas verdes. Defendia um Estado forte, mas rejeitou o racismo publicamente, por ser essa doutrina incompatível com a realidade brasileira. Anticomunista, se aproximou e apoiou Getúlio Vargas até o golpe de 1937, quando a AIB foi fechada, assim como os demais partidos brasileiros. Dessa maneira, alguns militantes integralistas promoveram o Levante Integralista de 1938, mas foi aquele rapidamente sufocado pela política. Plínio Salgado foi conduzido ao exílio em Portugal e muitos de seus companheiros presos. Atualmente utiliza-se o termo neofascista como referência a regimes políticos que possuem características semelhantes às dos fascismos tradicionais, mas que possuem certas diferenças ideológicas. Essas diferenciações são decorrentes do contexto de desenvolvimento do neofascismo, que é completamente diferente do contexto dos fascismos do período entre guerras. O elo, portanto, é a aproximação ideológica entre o fascismo clássico e os neofascismos. São características do neofascismo. Chauvinismo, que é o patriotismo exagerado que muitas vezes assume posturas violentas e xenófobas. Desprezo pela democracia liberal. E apesar disso, o neofascismo não constrói regimes extremamente fechados e totalitários como no caso do fascismo italiano.
No neofascismo podem ser construídos regimes com ar democrático, com eleições, inclusive. No entanto, a ação autoritária e doutrinadora do regime visa manipular as massas como forma de atender aos interesses fascistas. Conclusão. Concluímos que é necessário estudar a história e os principais movimentos dela para entender a atualidade e não produzir erros do passado. Além de o fascismo ter grande influência na história europeia, se mantém até os dias de hoje. É importante ter conhecimento sobre esse assunto para reconhecer o fascismo ditador e, se necessário, reivindicar os direitos do povo.